Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar das cartas de Sêneca. O professor Aldo vem nos ajudar. Muito obrigado, Aldo. Boa noite. Boa noite. Lúcio Aneu Sêneca, conhecido como Sêneca, o jovem, viveu de 4 a.C. a 65 d.C. Ele viveu logo após a queda da República, na qual reinou Cícero e a qual viu a morte de Júlio César. Durante a ascensão da autocracia com Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. E durante a dinastia Júlio-Claudiana, de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, que foi imperador entre 54 d.C. e 68 d.C. Um homem que foi morto, que foi rico, mas condenou a ambição e a luta por coisas superficiais, escrevendo diálogos, tragédias e cartas que influenciaram o cristianismo, São Jerônimo, Santo Agostinho, Shakespeare e o Renascimento, o Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, René Descartes, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Dante, Petrarca, etc., chegando a Baudelaire e Balzac. Então, para falar sobre essa figura super importante, né, e cheia de aspectos até contraditórios, hoje o Aldo vai nos ajudar. Por favor, Aldo, se apresente. Boa noite. Eu acho que talvez alguns já me conheçam, né? Eu sou professor da Federal de Sergipe, eu sou um tradutor também, acabo de lançar um livro, uma seleção de cartas de Sêneca. Também sou tradutor de Epiteto, de Herápolis, no Brasil, manual, o livro Um das Diatribes, que vocês encontram na internet e tudo mais. E também coordeno alguns grupos, né, de pesquisa em Epiteto, o GT Epiteto, que é um grupo vinculado à ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e também o projeto Estoicismo Artesanal, né, que é um projeto de divulgação do estoicismo. Muito bom, fantástico. O Aldo é, assim, impressionante. Pessoal, hoje nós temos que começar com uma nota triste, né, falando sobre a morte do João Freitas, e que foi morto por um policial militar, né, por agentes de segurança, e uma tristeza, né, nós temos no Brasil ainda isso. Bom, mas vamos começar com a leitura de uma carta mesmo, para a gente ver o tom do Sêneca. Ele diz assim: desejo também te indicar uma distinção de Crisipo que não tenha o sábio precisão de coisa alguma, e portanto que precise de muitas coisas. Abre aspas. O tolo, diz Crisipo, não precisa de coisa nenhuma. De fato não sabe para que serve coisa alguma, mas de todas as coisas tem precisão. Fecha aspas. O sábio precisa tanto das mãos quanto dos olhos, e das muitas coisas indispensáveis para o uso cotidiano, mas não tem precisão de coisa alguma. De coisa nenhuma. Ter precisão com efeito é da necessidade. Nada é necessário para o sábio. Logo, ainda que se baste a si mesmo, o sábio precisa de amigos. Deseja tê-los no maior número possível, não para que viva bem. Com efeito, vive também de modo feliz sem amigos. O sumo bem não busca meios externos. É cultivado em casa, é totalmente gerado a partir de si mesmo. Se alguma parte busca fora de si, começa a estar sujeito à fortuna. Uma reflexão muito interessante, né, da primeira carta que nós vamos analisar, que é a carta sobre amizade, né, filosofia e amizade. Mas, antes disso, Aldo, eu vou te pedir que dê assim, um contexto desse ambiente. Como que era Roma nesse período? Que tipo de pensamentos estavam São Paulo, São Pedro estão chegando na cidade? O que está acontecendo ali em Roma, por favor? É um período, talvez o período mais importante, né, da história dos latinos, dos romanos, né, porque Roma é em ebulição. A República tinha acabado pouco tempo antes, algumas décadas antes, né, e Augusto tinha, de certa forma, trazido uma paz, né, o próprio Sêneca vai dizer depois que é uma paz cheia de sangue, né, uma paz embebida em sangue. Mas, de certa forma, Augusto trouxe de novo uma estabilidade para Roma, né? E Roma, de fato, se manteve estável por alguns séculos, graças a César Augusto. E é um momento muito rico culturalmente. Então, temos grandes poetas, grandes escritores, grandes dramaturgos,
temos uma riqueza cultural muito grande nesse momento, né? Costumam dizer, erradamente, que os romanos são só copistas, né, dos gregos, né, que não são criativos. Isso não é verdade, né? Os romanos eram, sim, muito modestos em relação aos gregos. Eles reconheciam a grandeza do que os gregos faziam, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tomavam aquilo e faziam sua própria releitura, uma releitura original. Sêneca, ele, para mim, representa o que é esse intelectual romano, né? Praticamente não há nada semelhante a isso na contemporaneidade. Era um homem que dominava não só latim, mas mais culto, né? Mas também era capaz de escrever peças teatrais, né? As tragédias dele, que até hoje não se sabe a certo se eram encenadas ou não. Uns dizem que eram apenas tragédias filosóficas, outros dizem que eram encenadas, e de fato essas tragédias têm sido encenadas na Europa com grande sucesso, especificamente a Medeia, né? Recomendo que vocês leiam a Medeia de Sêneca, é maravilhosa. E também um poeta, também um filósofo e um político. E ele só não foi um soldado, só não foi um general, né? As demais coisas ele foi, né? Um homem realmente multifacetado. E havia muitas pessoas assim multifacetadas. Então foi Ele foi senador, né? Ele era da classe senatorial. O pai dele era também um importante retor, né? Um especialista em retórica. Chegaram alguns livros aí, inclusive recentemente acabaram de encontrar um novo livro, né? Um livro perdido de Sêneca pai, Sêneca o velho, né? Se faz essa distinção: Sêneca o velho se referindo ao pai e Sêneca o jovem se referindo ao filho. Porque ele é da Espanha, é isso? Exatamente. Não, mas essa distinção era comum, né? Pai e filho. E eles têm essa... Sêneca nasceu originariamente na Espanha. Então, um período cultural muito forte, né? E depois não se repetiu mais, né? Tivemos esse século muito poderoso em termos culturais para Roma, e depois uma certa decadência. Vamos falar um pouquinho da vida dele, né? As pessoas conhecem aquelas pinturas de Sêneca se suicidando, né? O que tem um pouco a ver também com, um certo lugar comum da filosofia estoica, que é aguentar, né, as vicissitudes com bravura, alguma coisa assim. E ele teve também uma questão de exílio. Eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi essa pessoa. Então, é importante falar isso. A gente vive uma época hoje em dia do cancelamento, né? Então, as pessoas são canceladas por uma ação e são já julgadas e condenadas, né? Não precisamos nem mais de tribunal, né? Tudo é automático, né? E feito pelas redes sociais. E, de certa forma, Sêneca sofreu isso, não pelas redes sociais, né? Mas pelos historiadores, pela crítica ao longo dos séculos, né? Sêneca foi sempre foi julgado muito desfavoravelmente, né? Sempre porque, primeiro, ele era de uma família muito rica, né? Então, o senso comum costuma fazer uma confusão do estoicismo com o cristianismo. O cristianismo diz que, né, devemos ser pobres e tudo mais, né? Assim, para falar de uma forma bem simples, né? Enquanto para o estoicismo, o dinheiro é uma coisa que pode ser bem ou mal usada, tá entendendo? O estoico não faz profissão de pobreza, como fazem algumas ordens católicas. Não há profissão de pobreza. Há a afirmação de que o dinheiro deve ser bem usado, que o uso apropriado do dinheiro é o uso social. Por exemplo, Sêneca ele financiava uma série de artistas, uma série de poetas, como Lucano, né, como Marcial, entre outros. Então, ele tentava fazer um uso social desse dinheiro, usar em benefício da sociedade. Agora, por ele ser de origem rica, ele foi muito criticado porque as pessoas acham que o estoicismo tem algo a ver contra a riqueza, né? Tem a ver contra você ser um esbanjador, ou você ser, uma pessoa, um exibicionista, né? Mas contra a riqueza em si mesma, não. Tanto que a riqueza é fundamental para as nações, né? Então, o que vai ser fazer uma nação sem riqueza nenhuma? Não faz nada, né? Certo? A riqueza é fundamental para que o país se desenvolva, para que haja educação para todos e todas essas coisas, né? Então, Sêneca nasceu numa família muito rica.
teve uma educação primorosa também. O pai dele era um grande intelectual. Mas desde cedo ele era muito doente. Ele tinha um problema pulmonar e isso fez com que ele escapasse, né, das mãos do Calígula. Como ele tinha esse problema, Calígula não gostava dele porque ele era um brilhante orador, né? Você já pode imaginar, né? Do modo que ele escreve, ele falava, né? Então, Calígula falou assim, vamos acabar com esse sujeito. Né? Aí o pessoal falou, não precisa, ele vai morrer por si mesmo, né? Porque ele tem a saúde muito fraca. Então, quando ele era bem jovem, ele ficou uns tempos no Egito, que naquele tempo o Egito tinha um clima muito ameno, né? Um clima diferente do de hoje, né? Um clima que era adequado para pessoas que tinham doenças respiratórias. Ele se recuperou. Agora, isso é uma coisa importante, né? O Sêneca é um intelectual, é um filósofo. Ele, em nenhum momento ele faz profissão de sabedoria. Ele não era coach de ninguém, ele não era... não pretendia curar ninguém, nem aconselhar ninguém, no sentido estrito, a não ser uns poucos amigos que ele tinha ao redor dele. Não era um professor também, não era alguém que tinha uma escola de filosofia. Pelo contrário, essa é uma dessas cartas que eu traduzi, aquela carta sobre a velhice. Ele fala uma coisa impressionante, que ele fala que, já estando velho, ele vai para a escola assistir aulas de filosofia. Né? Então, ele tinha uma humildade muito grande, né? Porque hoje, nessa área de intelectuais, não é fácil você encontrar um cara que não vai assistir aula de ninguém, porque ele se acha já um cara, né, genial, né? Então, ele jamais assiste palestras de ninguém, jamais assiste fala de ninguém, não está interessado em ninguém, só quer ouvir a si mesmo, né? Enquanto Sêneca, não, ele ia espontaneamente e regularmente assistir às aulas dos filósofos, mesmo depois de velho. Certo? Então, ele tinha essa grandeza, tanto que tem uma passagem que ele diz o seguinte: não sou sábio e não o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cercear meus desvarios e cortar alguns dos meus vícios. Né? Então ele faz essa profissão de ignorância. Então, em nenhum momento ele se declara sábio, ou melhor que ninguém. Certo? Em nenhum momento. E as obras dele são diálogos com amigos. Certo? Tem um amigo chamado Lucílio, que nem estoico Lucílio aparentemente ele era epicurista, né? E ele conversa com o Lucílio pede conselhos, ele dá esses conselhos, mas não como ele fosse uma potência da sabedoria, né? Mas como um amigo aconselha o outro. Tá entendendo? Não como fosse um psicólogo dizendo para o paciente o que deve fazer, mas simplesmente como um amigo fala com outro amigo. Então, ele combinava essa genialidade com essa humildade e uma certa passionalidade também. Né? Que ele escapou da pena de morte, porque, aparentemente, ele teve um caso com uma mulher casada. Certo? E isso era passível de pena de morte. Fica a dica. Naqueles tempos, né? E aí, ele, como ele era muito bem quisto por muitas pessoas, né, eles conseguiram transformar a pena em exílio. Então, ele ficou muitos anos em exílio, numa ilha desolada, num lugar desolado, e sofreu muito ali, né? Então, ele, fundamentalmente, um grande intelectual. Tanto que ele tem uma obra que é As Questões Naturais. É uma obra fantástica, na qual ele faz uma espécie de resumo de tudo que a ciência tinha alcançado até então, em relação a fenômenos naturais, vulcões, terremotos, os planetas, as estrelas, os peixes e tudo mais. Ele fez um resumo gigantesco daquilo. E disse Sem que Google, né? Isso, né? Como fosse, fez uma enciclopédia, uma coisa de louco, sabe? Deve ter gastado anos fazendo aquilo. Né? Então, ele mesmo não criou nada em termos de ciência, mas ele tinha essa fome científica, né? E trouxe tudo para nós, né? Na forma de um livro, né? Muito, muito interessante. Então, se eu estou entendendo bem, a ideia é assim, aceitar o que a vida traz, né? Seja a riqueza, ou seja a pobreza, relativa à pobreza e tal. A Agripa, que é a mãe de Nero, vai acabar chamando ele para Roma, né? Para fazer essa educação. Ela queria um aliado. Conta aí esse final, que é bem dramático, por favor. Então, ela faz com que
pena ser suspensa, né? E ele volta a Roma para ser Agripina, né? Para ser o tutor de Nero. Nero ainda é jovem, né? Eu estava conversando, quem estava falando sobre, era a Tainã Bueno, que é professora aqui da UFAL, da Federal Universidade de Alagoas. Ela está falando justamente sobre uma obra do Sêneca, e falando sobre uma coisa que poucos sabem, que os primeiros anos do governo de Nero foram fantásticos, né? Ele só começou a ter um comportamento desviante, por assim dizer, depois, né? Então, foram 7 anos, né, Isso, então o Sêneca tentou dar uma educação para ele, né? Tentou educá-lo, certo? Era um tutor, como tivemos no Brasil também, né? O José Bonifácio, né? Se não me engano, sendo tutor de Dom Pedro, certo? E é uma coisa assim semelhante. Inclusive o José Bonifácio era um sujeito bem safadinho, né? Como se dizem. Ele nem casar, ele casou, parece, né? Ele tinha um monte de namoradas para todos os lados, um cara genial, né? Eu gosto muito dele, da memória dele, né? Não conheci naturalmente, não sou tão velho, né? Em Paquetá, até hoje, tem a casa dele, né? Que ele foi para o exílio também, o José Bonifácio, mas o exílio dele foi singular, ele ficou exilado na ilha de Paquetá, ali. E até hoje temos a casa dele, né? A praia onde ele ficava olhando, né? Ficava contemplando o mar, um lugar muito bonito. Então, o Sêneca fez o que pôde, né? E alguns tentam atribuir a Sêneca a culpa por Nero. Ninguém é culpado pelo que o outro faz. Cada um é culpado pelo que ele mesmo faz, né? Principalmente quando é tacar fogo em Roma, né? E matar a própria mãe. Qualquer coisa, né? Quer dizer, senão qualquer um que fosse cometer um crime tinha que levar junto os pais, né? Porque e os professores, todos vão juntos, né? Porque são todos culpados. Não é assim, né? Em última análise, cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, ele foi uma pessoa grandiosa nisso, tentou, viu que aí o negócio ficou ruim, né? Aí o Nero resolveu que tinha que matar a Agripina e tudo mais, né? Enfim, ele percebeu que estava no meio de uma confusão, né? Sabe aquela furada, né? Furada total. Quando você olha para um lado, olha para o outro, e agora? O que eu faço, né? E aí ele se retirou da corte, né? E tentou viver uma vida assim afastada, né? Mas não tem jeito, né? Esse negócio é tipo a máfia, né? Uma vez que você só pode entrar, né? Sair, você só sai morto, né? Você não sai vivo, né? Então... E é interessante, Aldo, porque na realidade houve uma mudança, né? Era o Senado, o Fórum, e agora tudo se tornou o Palácio do Rei, e essas conspirações de corte, né? Esse ambiente de corte, né? De um falar no ouvido do outro, né? Exatamente. E aí ele estava com medo que ele fosse envenenado, né? Então ele passou vários dias comendo diretamente no pomar dele. Ele ia para o pomar e escolhia aleatoriamente uma árvore e se alimentava daqueles frutos, né? Para que não se alimentava de uma só árvore, porque senão seria fácil ser envenenado, né? E tudo mais. Mas no final não adiantou, né? Ele acabou sendo envolvido na conspiração de Pisão e aí foi condenado à morte, né? A morte por livre vontade. A tradução do latim é essa, né? Quer dizer, não era livre vontade, porque você está condenado à morte, mas você tinha que se matar, ao invés de alguém te matar, né? Se você não se matasse, matavam você e parte da sua família, enfim, você tinha que se matar mesmo, não tinha muita escapatória. E essa cena é uma cena muito forte, né? Ele tentou morrer como Sócrates, né? Então ele tinha cicuta na casa dele, só que a cicuta estava lá guardada não sei quanto tempo, né? Quando ele tomou, não fez mais efeito. Então ele tomou muita cicuta, não conseguiu morrer, né? E também ele era muito magro, e também não conseguiam achar as veias para cortar, para ele perder sangue. Então foi uma morte muito dolorosa, muito, muito sofrimento. A mulher dele, que era muito mais jovem que ele, eu acho que 20, 30 anos, não lembro, era mais jovem comparada com ele, ele já era um homem de 68, 69 anos, algo assim, e ela tentou morrer junto com ele, né? Mas depois que Sêneca morreu, Nero ordenou que os pulsos dela fossem remendados, literalmente, né? Dessem pontos para que ela não morresse, né? Porque ele tinha medo da reação da população pela morte dela, que era uma pessoa querida.
dos demais. Agora, Nero fez todo tipo de maluquice, né? Ele tentou matar a mãe, convidou a mãe para uma festa. E aí ele fez um barco que tinha a seguinte propriedade: você apertava um botão, ou puxava uma alavanca e abria-se o fundo do barco. Era um barco armadilha, né? E lá se foi a mãe de Nero, né? E lá pelas tantas abriram a armadilha, o barco afundou. O que ele não contava, Nero, é que a mãe era forte para burro, né? A mãe conseguiu sair nadando e chegou em terra firme, né? E havia uma coisa assim, um lance estranho entre ele e a mãe, né? Tanto que no final ele acabou matando a mãe, né? E tem uma cena, né? Aparece ele contemplando o corpo nu da mãe sobre a mesa, né? E dizendo que ela era muito bonita e tudo mais, né? Enfim, cenas não tem. Uma pessoa bem normal, né? Bem fácil de educar, né? Então, eu estava envolvido com um cara desse, né? Acho que ninguém. Enfim, é difícil para todo mundo, né? Não é fácil para ninguém, né? E eu sei, assim, em doses homeopáticas, né? Que quando você se mistura com gente ruim, cara, é difícil você se livrar, né? Parece que os efeitos disso permanecem, né? Certo? Parece que tem uma possibilidade. Gente ruim é gente que acredita em coisa ruim, né? Ideia ruim. Parece que deixa um estrago permanente na sua vida, sabe? É difícil se livrar daquele estrago, né? Então, Sêneca se viu nessa situação altamente desagradável, né? De ter uma relação com um sujeito, no mínimo, complicado, né? Para dizer o mínimo. De showman, né? Pelo jeito. Bom, mas aí a gente tem... Tem aquele pratinho ali em cima, deixa eu ver se mostra, uma cena do Nero. Tem um Nero lá em cima. Nossa. Ele tá com umas dançarinas. Não está no Palácio do Planalto. Bom, só queria... Bom, então a gente está falando dessa filosofia estoica, que um dos aspectos é o dever público, né? O serviço público, e Sêneca acabou cumprindo, né, uma função. Mas tem outras palavras, né, que estão nesse ambiente estoico. Logos, virtude, paixões. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um. Lembra que nós temos 10 cartas ainda pela frente. Então, basicamente, o estoicismo acredita que as virtudes são conhecimento. Ou, que está no mesmo, conhecimentos são virtudes. Significa o quê? Que você, em posse de um certo conhecimento, você vai poder fazer bom uso daquela coisa sobre o que o conhecimento é. Por exemplo, se você é um bom médico, tem conhecimento de medicina, na área do coração, né? Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca, você vai saber o que fazer. Esse conhecimento é útil por isso. Você vai poder fazer bom uso da situação, vai poder salvar, se possível, né, a vida da pessoa. Então, para eles, todo conhecimento é virtude, toda virtude é conhecimento. Na medida que você age com virtude, isso é, com conhecimento, você age acompanhado de boas paixões, com bons sentimentos, né? Você vai agir tranquilamente, você vai agir de uma forma eficiente, certo? Na medida que você age por ignorância, sem saber o que está fazendo, aí você tem as paixões ruins, certo? Você vai ter medo, você vai ficar com raiva, você vai ficar indignado, enfim, essas paixões tristes, elas vão te inundar, certo? E sua alma vai ficar inquieta, vai ficar em turbilhão. Enquanto se você age com conhecimento e com virtude, sua alma fica tranquila, fica com um bom fluxo, né? Essa é a ideia fundamental. E esse é o ponto, né? Por isso que eles dizem, né, que o que é bom e mal está relacionado à sua alma. Quer dizer, se você tem um conhecimento na sua alma, então a sua alma é boa, a alma, está entendendo? Porque ela vai estar ordenada, ela vai ser justa, etc. E o caso contrário vai ser uma alma ruim, porque vai ser desordenada, vai ser injusta, e vai agir de acordo com essa falta de conhecimento. E por que eles dizem que as coisas externas não são nem boas nem más? Porque elas podem ser bem ou mal usadas, certo? Uma mera faca de cozinha, de passar manteiga no pão. Se você estiver enlouquecido, você vai pegar essa faca e matar alguém.
certo? Então, ela pode virar um instrumento para matar alguém ou um instrumento extremamente passivo de passar manteiga no pão. E isso vale para tudo, certo? Isso vale para tudo. Então, as coisas todas podem ser bem ou mal usadas. E vão ser bem usadas quando a pessoa tiver conhecimento de como deve usá-las. E vão ser mal usadas quando a pessoa desconhece, quando a pessoa é ignorante. Então, o estoicismo é fundamentalmente isso. Obrigado, Aldo. Vamos falar um pouquinho desse logos universal. O que é esse espírito, um espírito divino, alguma coisa assim? Então, eles pegam essa noção de fogo artífice do Heráclito, do fogo que é o logos também, né? E eles creem que cada um de nós tem em si uma parte desse logos. É por isso que nós pensamos. Esse logos, alguns traduzem por razão. A tradução usual é razão, mas razão não é bom, porque razão vem do latino ratio, que significa dividir. Né? Então, eu prefiro entender esse logos por inteligência, porque o logos universal é exatamente aquilo que interliga tudo, conecta tudo. O logos universal é aquilo que conecta tudo, que governa tudo, e está em todas as coisas, perpassa tudo, atravessa tudo. Entendeu? E nós somos parte disso, dessa conexão. É por isso que a melhoração é a ação que tem como objetivo todo. Por isso, a melhoração humana é aquela que visa o bem da comunidade, ou da sociedade, ou da humanidade. Certo? Não aquela que visa apenas o bem individual. Porque o bem individual, nessa perspectiva, é uma ilusão. Você não pode fazer o bem para você enquanto você prejudica os demais. Né? Isso, no final, não é um bem para você. Isso, no final, se torna um mal para você também. Como a corrupção, né? Então, o sujeito, ele rouba e tudo mais, ele acha que está fazendo um bem para ele, mas ele está destruindo a sociedade toda. E essa é exatamente a sociedade na qual ele vive. Tá? Então, a ação ruim é uma ação que é injusta, é uma ação que causa dano, não só para o indivíduo, mas para todos. Né? E a ilusão humana é essa, que muitas vezes o indivíduo acha que o bem é algo individual, algo egoísta. Né? Mas isso diverge para os estoicos da própria noção do logos, né? Porque o logos ele é universal, ele interliga tudo, ele é inteligência universal. Então, o nosso logos é inteligente, né? Ele funciona bem na medida que a gente está ciente disso, dessa universalidade, que a gente tem que interligar as coisas, não separar as coisas. Certo. Bom, vamos então para as cartas, né? São muito lindas, tem essa coisa de mostrar a vida romana, que é muito interessante, né? Como você falou, ele vai lá ouvir as aulas e tal. E algumas coisas interessantes que eu vi, assim, ó. Quantos treinam o corpo e quão poucos treinam a mente, né? Acho muito bonito. Temos que estar preparados também para os socos da fortuna, né? Não devemos ser escravos, não devemos acabar escravos. Desses desejos, dessas paixões, né? Fugir do medo, da morte, da pobreza. Fala das máscaras, né? Dos dandies, das pessoas que fingem felicidade, né? E propõe um certo distanciamento do dinheiro, do apego à propriedade, da honra, né? E olhar para a sua própria alma. Mais ou menos assim, né? Fazendo um resumo muito breve, só para a gente entrar realmente nas cartas. Então, a primeira carta é aquela que a gente leu, né, que vai falar sobre a filosofia e a amizade. Aldo, por favor. Para mim, essa é uma das cartas mais poderosas, né? Porque o ser humano, os estoicos, tem um impulso natural para a amizade, para estabelecer laços afetivos. Isso começa com a relação mãe e filho, né? Ou mãe e filha. Então, desde aquele momento, né, a gente começa a estabelecer esses laços afetivos. E para os estoicos, laços afetivos significam que você se apropria do outro como uma parte de si mesmo. É um desdobramento da oikeoses, né? Da apropriação. Então, quando você ama muito alguém, para os estoicos, significa que você vê essa outra pessoa como uma parte sua. Não como uma parte qualquer, mas como a parte mais importante. Daí que, por exemplo, as mães, né, não titubeiam quando precisam se sacrificar para salvar os filhos. A gente vê isso em animais, né? As mães, as cadelas, né, se arriscam para salvar as crias, os passarinhos e tudo mais. Então, tem esse instinto natural de ver no outro uma parte fundamental de si mesmo.
Agora, a grande tragédia é quando você se equivoca, né? Quando você considera o outro uma parte de si mesmo, quando o outro não tem a menor pretensão de ser. Pelo contrário, ele só está ali para te explorar, né? Ele usa esse seu instinto natural, né, contra você mesmo, né? Ele usa isso como para te escravizar, na verdade, né? Então, aí vem toda essa questão da manipulação. Então, o Sêneca fala sobre isso. O pano de fundo dessa carta é uma crítica a Aristóteles, né? Não uma crítica ao que Aristóteles no sentido forte da palavra. Ele critica que Aristóteles distingue entre amizades verdadeiras e amizades segundo a utilidade e segundo o prazer. Ele diz que as amizades segundo a utilidade são os mais velhos, do prazer são os mais jovens, e amizades genuínas, né, que são poucas, essas aí vão depender da virtude. Então você vai ser amigo do outro segundo a virtude. E o Sêneca vai radicalizar, ele vai dizer, não, só existe essa amizade, as outras não são amizades. Embora as pessoas deem esse nome, né, elas não são. Porque se você é amigo do outro pela utilidade, essa amizade vai durar apenas enquanto o outro for útil. Quando o outro deixa de ser útil, você o abandona, né? Então você não é amigo verdadeiramente. Porque o amigo, nesse sentido forte dos antigos, é aquele justamente que fica do teu lado durante a adversidade. Que adianta você... E aí o Sêneca faz essa cena que eu acho fantástica, né? Ele pinta a cena do sujeito na adversidade e totalmente isolado, sem amigos, né? Porque todos aqueles que ele achavam que eram amigos, na verdade, eram amigos só de segunda utilidade, né? Assim que ele se viu isolado, assim que ele se viu sob ataque, todos esses falsos amigos se dissiparam, né? Se dispersaram. E é interessante a gente lembrar, né, Aldo, que essas cartas foram escritas no final da vida dele, né? Pelo que eu entendi. Ou seja, ele já é uma reflexão, vamos dizer assim, também, né, sobre a sua própria vida. Né? Temos aí aquela carta 41, que vai falar do divino no homem. Então, estamos falando desse espírito divino que habita em nós, e ele vai falar de alma, de razão. Essa carta, ele fala justamente isso que eu falei, né, que nós somos fragmentos da divindade, mas vai mais além. Ele vai se referir ao daimon, que é um gênio, né? Dentro de nós vive um gênio, um daimon. É um daimon socrático, não é exatamente um daimon socrático, porque Sócrates, ele dizia que ele se orientava por signos daimônicos. E esses signos daimônicos não eram vozes que ele ouvia, mas alguma coisa que ele sentia, indicando que ele não deveria fazer alguma coisa. Por exemplo, um dia ele estava atravessando um rio e um antigo amigo dele veio ter com ele, pedindo para voltar ao grupo, os amigos de Sócrates, né? E aí o daimon disse assim, não, né? Era uma força só para interromper, para advertir quanto a certas ações. E, de fato, durante o julgamento de Sócrates percebeu que esse cara ele estava querendo se juntar à turma dele para coletar informações contra ele. Porque, na verdade, ele era amigo dos inimigos dele. Mas, com o passar do tempo, esse daimon é entendido como uma entidade por si, como se fosse paralelo que eu faço com um anjo da guarda, uma coisa assim, né? Um paralelo cristão. É alguma coisa que está ali e te protege, certo? E Sêneca vai dizer que a divindade designa para cada um de nós um daimon, né? Um gênio, para nos proteger, para nos advertir em todas as circunstâncias, né? Em termos contemporâneos, a gente pode entender isso também como a intuição, certo? A intuição funciona exatamente assim, né? Um amigo meu, Paulo César, que é psicólogo, ele diz isso, né? Quando você vai conhecer uma pessoa, se atém à primeira impressão, porque nessa primeira impressão ainda não se junta juízo, não se junta nada, é só a intuição que está te falando. Ela está nua ali, né? E ela, nesse estado, é a mais confiável possível, certo? Ali você não vai poder enganar a si mesmo, né? Com converser, né? Você está diante da realidade, né? É a mesma coisa de uma festa, por exemplo, alguém te chama para uma festa, aí uma voz interior diz, não, então você não deve ir. Não, siga essa voz interior. Certo? Então, esse daimon, inclusive o culto aos imperadores, os romanos não viam os imperadores como se tornando deuses por si mesmos. O culto era ao numen, né? Seria uma entidade assim, similar ao
um daimon, né? Seria uma entidade tutelar, né? Protetora de cada uma dessas pessoas. Que fantástico, muito bom. Bom, daí ele vai falar dos vários aspectos da virtude, e aparece um personagem, o Cleranus, né, em inglês, acho que é Cleranus, e aí, através desse personagem, ele vai dizer que a alma não é desfigurada pela feiura do corpo. Então ele vai fazer essa... Queria que você comentasse aí novamente, o que ele entende por virtude, por favor. Então, nesse caso é a mesmíssima coisa, né? Da mesma forma que tudo que é exterior é meio, nosso corpo também. Nosso corpo também é algo exterior a nós mesmos. Certo? Para os estoicos, cada um de nós é uma mistura de corpo e alma. Sendo que a alma é aquilo que tem liberdade dentro de nós. O corpo é escravo. Certo? O corpo segue as leis da natureza, né? No sentido escravo, no sentido que não tem vontade própria, né? Não tem controle de si mesmo. Né? Ele funciona seguindo as leis naturais e acabou-se. Né? Então, e isso é verdade. Né? A beleza, para eles, não é a beleza física. A beleza para eles é a beleza que vale, né? É a beleza da alma. Né? Que eles chamam de simetria da alma humana. Quando uma alma é simétrica? Justamente quando ela está de posse das virtudes, né? E os elementos que a compõem estão em harmonia. Nem quente demais, nem fria demais, né? De acordo com a terminologia deles. Porque para eles o logos, no nível do macrocosmo e do microcosmo, ele se desdobra em pneuma. E é um composto de ar e fogo. Certo? O ar é frio, o fogo é quente. O fogo expande, o ar contrai. Então tem que haver um equilíbrio entre esses dois para a alma ser simétrica. Né? E essa alma simétrica é bela. É tipo aquela pessoa, não sei se você já teve essa experiência de encontrar uma pessoa muito tranquila, certo? E você, por ela ser muito tranquila, você desfruta a companhia dela pelo mero fato dela ser tranquila. Já percebeu isso? Enquanto a pessoa infernizada, todo mundo se afasta, né? Porque a alma é assimétrica, né? A alma é perturbadora, né? Ela perturba a si mesma e tudo que está à sua volta. Né? Então, o que o Sócrates vai dizer, o próprio perfume, né? Divino. Nesse sentido, Sócrates era bonito para os amigos dele. Os amigos de Sócrates o viam como muito belo, justamente por causa dessa beleza da alma, né? Não a beleza do corpo. Então, o Sêneca está desenvolvendo esse tema, de ver o corpo como algo inferior em relação à alma, certo? E a alma, se é bela, ela pode fazer bom uso mesmo de um corpo que tem problemas. Como aquele físico famoso que morreu recentemente, né? Stephen Hawking, né? Então, as limitações do corpo dele não impediram ele fazer uma grande obra, né? Ser uma grande pessoa. Nós podemos encaixar aqui esse conceito de autarquia? A autarquia é aquela pessoa que tem o princípio em si mesma, né? Que se governa, né? Autós arqué, né? Que comanda a si mesmo. Então, com certeza, o indivíduo que tem alma bela comanda a si mesmo, né? Porque ele não é submetido às paixões, não é escravo das paixões. Ele alcança o que eles chamam de eleuteria, né? Eleuteria seria, de certa forma, semelhante ao que nós entendemos hoje por liberdade. Seria a pessoa livre, né? O homem livre. Que interessante, muito legal. Temos aqui uma das cartas mais famosas, né? Do aprendizado do conhecimento na velhice, né? Onde ele vai dizer coisas lindas, por exemplo, que enquanto se viver, né? Continue aprendendo a viver, né? E aí ele vai, de novo, trabalhar essa questão da razão e tal. Aldo, por favor. Então, essa aí foi o que eu mencionei no princípio. Ele fala que mesmo estando já velho, né? Comparado de acordo com os parâmetros romanos, 60 e tantos anos, ele continuava indo para a escola, né? Então, para os estoicos, não há idade para começar a filosofar. Então, também não há sexo, não há nenhuma limitação de nenhum tipo, né? Qualquer um pode filosofar, desde que queira. E, de fato, eles faziam isso, né? As escolas eram abertas para todo mundo. Então, por exemplo, Epiteto era escravo, mesmo sendo escravo, ele foi para a escola de Bolsonaro, aprender filosofia.
Então, eles tinham eu acho uma visão grandiosa nesse sentido, né? Porque eles abriam espaço para as pessoas, né? Exatamente, a filosofia não era um privilégio para poucos, era para quem quisesse. Você pode fazer filosofia, você quer? Então faz a filosofia. Certo? E o Sêneca até, ele tem esse amigo que ele corre, né? Que é um escravo que eles têm eles desfrutam da companhia, vamos dizer assim, né? Na antiguidade, que é uma coisa que a gente tem que destacar, né? A palavra escravo não reflete bem esse tipo de relação na antiguidade. Escravo, para começar, vem de eslavo, né? De slave, daí que vem, e designa já os eslavos que eram escravizados já no período cristão, né? Agora, muito diferente do que a gente teve aqui recentemente no Brasil, né? Na América toda, a escravidão da população africana, né? E foram escravizados com base numa afirmação de inferioridade racial, né? Uma coisa terrível que a gente está vivendo aí sem parar isso, né? Essa desgraça, né? E em Roma, não, a escravidão, eu não estou elogiando a escravidão de Roma, pelo amor de Deus. Também era uma instituição perversa, como o Epiteto diz, né? Mas tinha essa vantagem. A escravidão era circunstancial. Você não era escravo de nascença, no sentido, você nasceu para ser escravo. Não é isso, era circunstancial. Certo? Então havia vários meios de você escapar disso, sair desse, como o Epiteto, né? Conseguiu, Plutarco, entre muitos outros, né? Havia muitos libertos, né? Que desempenhavam papéis importantes em Roma e tudo mais. Então, e os servos domésticos tinham um privilégio em relação aos demais, que esse aí que você está falando, né, que o Sêneca corria com ele, era uma espécie de, como se diz, treinador, né, certo? Tem um nome atualmente, qual o cara que... Coach, né? É o coach, mas no sentido físico, né? Aquele que, enfim... personal trainer. É o personal trainer, tá. E os servos domésticos, eles tinham o privilégio de viver na própria casa. Viviam na casa e ganhavam salário também. Ganhavam salários. Eram, de certa forma, parte da família. Num sentido, não no sentido amplo, mas no sentido... Daí que a própria palavra doméstico, né, vem daí, vem de domus, né, que é casa em latim. Doméstico é exatamente aquele que é da casa, certo? E até hoje a gente usa, em algumas regiões do Brasil se refere a empregada doméstica, né? Até hoje a gente tem essa expressão. Então, a diferença é que a empregada doméstica volta para a sua casa, né? Enquanto o doméstico, em Roma, ele ficava na casa, né? Que ele já tinha a sua própria casa dentro da casa, né? Como em alguns lugares muito ricos é assim ainda, né? Tem pessoas ricas que têm os empregados domésticos vivem com eles, né? A gente tem Pompeia aí, né, para nos mostrar um pouco do que era, né? A Vitória fez uma pergunta aqui. Não, pode falar. E tem um poema muito famoso do Joaquim Nabuco que fala exatamente disso. Anotem aí, versos franceses, a Epiteto, que publicamos na revista Prometeus. Coloquem lá, revista de filosofia Prometeus, aparece no Google. Joaquim Nabuco, versos franceses, a Epiteto, que ele marca a distinção entre a servidão da antiguidade e a escravidão moderna, né? E justamente ele foi uma das pessoas que ajudaram a terminar, né, a encerrar a escravidão no Brasil. E esses versos ele escreveu e leu durante um jantar de abolicionistas no Rio de Janeiro, em 1800 e alguma coisa, se não me engano, pouquíssimos anos antes de terminar a escravidão no Brasil. E ele era católico, deixou de ser católico porque o Papa apoiava a escravidão. Quando o Papa baixou uma bula contra a escravidão, aí ele pessoalmente ele reatou, né, com a religião dele, que era o catolicismo. Está lá o Joaquim Nabuco, versos franceses a Epiteto. Tem esse nome porque ele fez um libelo, né, publicou os versos em francês, depois seguidos da tradução em português. E aí ele estabelece bem essa distinção entre a escravidão moderna dos negros, né, e a servidão na antiguidade. Não elogiando a servidão na antiguidade, mas mostrando que a escravidão dos negros foi muito pior do que aquilo que se viu na antiguidade. E é o que nós estamos vendo até hoje, né? Todo esse tipo de rescaldo, né? Todo tipo de cicatriz que a gente carrega, né? Chagas vivas, na verdade. Né? Terrível, né? A Vitória perguntou assim, tem alguma carta em que ele trabalha o princípio de atenção?
Tem, sim, eu só não sei de cabeça qual. Eu acho que é aquela que ele fala do uso do tempo. Então, porque ele tem uma carta sobre o uso do tempo, busque lá no título, né? As cartas de Sêneca não têm títulos. Esses títulos foram adicionados posteriormente. Mas tem essa carta sobre o uso do tempo, não sei o número dela, e ele fala justamente na necessidade de você viver o agora. E viver o agora significa que você se libertou do passado, você não está mais escravo do passado, né? Você não pelo ressentimento e coisas assim, também você não vive ansioso pelo futuro, na expectativa do futuro, você é capaz de viver o momento. Né? Eu falei sobre isso no outro dia, onde que eu estava falando isso? Foi na aula do... O Rineu me chamou para dar uma aula, que tem eu trabalhei esse tema justamente com o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart trabalha muito essa questão da passagem do tempo e da atenção. Certo? E deixa eu colocar aqui, eu li justamente essa parte. Ferreira Goulart. Não, isso aqui não. Só um momento. Esse poema aqui, dentro da noite veloz. Então, se você é capaz de desenvolver sua atenção, você mantém a sua alma com tônus adequado. O tônus seria uma espécie de musculatura da alma, vamos chamar assim, né? Da mesma forma que, para você se manter fisicamente bem, você precisa fazer exercícios regularmente, né, para que os seus músculos não percam a tonicidade, né? Para eles, como a alma é corpórea, é preciso a mesma coisa. E se você mantiver o tônus da alma adequado, você mantém a atenção sobre o presente. E, por sua vez, mantendo a atenção sobre o presente, você mantém também o tônus da sua alma adequado. Quer dizer, uma coisa vai levando a outra. Então, tem esse poema aqui do pedacinho que eu vou ler do Ferreira Goulart, para mim, diz muito sobre isso. Ele diz o seguinte: como um relógio de ouro, o podre oculto nas frutas, sobre o balcão, ainda mel dentro da casca, na carne que se faz água, era ainda ouro, o turvo açúcar, vindo do chão, e agora, ali, bananas negras, como bolsas moles, onde pulsa uma abelha e gira ponteiro no universo dourado, parte mínima da tarde, em abril, enquanto vivemos. Então, quando você é capaz de despertar essa atenção, né, quando você é capaz de se fixar no momento, você descobre para si mesmo, você descobre, né, revela para si mesmo a riqueza das pequenas coisas que passam despercebidas para as pessoas que vivem ou atiradas no futuro ou afundadas no passado. Certo? Então você é capaz de ver as maravilhas, pequenas maravilhas do mundo, né, como as plantas, como as crianças, como as pessoas em geral, né, como as estrelas e tudo mais. Você é capaz de usufruir isso, porque os históricos, primariamente, eles são cientistas. Não seguem a concepção de ciência que nós temos hoje, mas são cientistas na antiguidade. Então, para eles, como o próprio Sêneca coloca, né, nas questões naturais, é extremamente importante você compreender o cosmos, é extremamente importante você perceber a beleza do cosmos, certo? Ver beleza, né, na natureza. Como fez o meu cara preferido aqui, o Carl Sagan, né? Eu tinha um espírito semelhante ao do Carl Sagan, certo? Eram capazes de ver na natureza a ciência, a beleza e a espiritualidade, tudo isso combinado. Mas para isso você tem que desenvolver sua atenção, ser capaz de estar no momento presente, para você poder ver as coisas com detalhe. Né? Por exemplo, se você está assistindo a aula de alguém, mas você está pensando o que vai fazer amanhã, você perdeu sua atenção. Ou então está triste pelo que aconteceu ontem e perdeu sua atenção. Então, para você ter atenção máxima no presente, é preciso você se libertar do futuro e do passado. Você vê aí, Aldo, já que ele andou pelo Egito e tal, nasceu na Espanha, você vê influências orientais, porque isso lembra muito o Zen, né? Então, não é o Sêneca, né? O estoicismo ele foi fundado pelo Zenão de Sítio. Sítio é uma cidade nas costas da África, uma cidade fenícia. A gente não sabe exatamente qual é a etnia dos fenícios. Alguns dizem que havia várias etnias juntas, que na verdade eles se chamavam fenícios por ser um povo de comerciantes, né? Mas nós sabemos por Diógenes Laércio que Zenão era melancroos, quer dizer, ele tinha
a pele escura. Não sabíamos se ele era negro, não sabíamos se era só moreno, mas, enfim, ele não era branco, certo? Então, era um africano, não branco, certo? E um oriental, né? Porque ele vem do Oriente, né? Vem da África, né? Certo? Então, a filosofia traz traços evidentes de orientalismo, né? O Donato Ferrara que está trabalhando isso agora. Ele, inclusive, fez uma palestra recentemente sobre traçando esse paralelo entre budismo e estoicismo. Eu, que estudo há muitos anos taoísmo, eu vejo semelhanças. Eu não vou afirmar academicamente isso, porque eu não tenho um conhecimento de taoísmo que me permita isso, mas meu conhecimento concreto, né, me leva a ver isso claramente. Por exemplo, o próprio Tao. Tao representa muito o que é o cosmos estoico. É o feminino, o masculino, e dentro do masculino tem a semente do feminino, dentro do feminino a semente do masculino, e ambos em equilíbrio. Isso é muito estoico. Então, eu acredito que haja essas semelhanças, né? Que a filosofia estoica, para mim, é a filosofia mais oriental que temos no Ocidente. Que legal. E dia 12 de dezembro, se não me engano, nós vamos ter essa diversidade na Idade Média, né? Como a gente comentou, a gente vai trazer aqui para falar de raça e gênero na Idade Média. O Donato, se der, ele vai estar aí com a gente também. Bom, vamos avançar. Então, nós temos uma carta sobre a resistência diante do medo da morte, que é a carta 82. Aliás, eu vou te perguntar isso. Esses números, porque eu tive a impressão que varia, né? Eles não são rigorosos? Como que são? Quem numerou? Os números variam. Então, em outros livros você... Não, perdão, os números não variam. O que você tem é que em outros livros você tem diversos livros, literalmente, né? Os números são os mesmos. Eles vão alterando a configuração, por assim dizer. Então, em outros livros, assim, livro 1, carta não sei o quê, sabe? Mas os números são esses aí. Certo. A Vitória perguntou aqui, quem é a mesma pessoa? Donato, qual é o sobrenome dele mesmo? É o Donato Ferrara. Ele é um dos prominentes difusores do estoicismo no Brasil. Ele tem um canal, é o De Vita Stoica. Deixa eu colocar aqui. Eu posso ver. Será que eles vêm? Acho que não, né? Eu só colocar Donato Ferrara. Aí tem um canal no YouTube, tem um canal, tem um blog muito bom também. E De Vita Stoica. Eu fiz de Viga. De Vita Stoica. Aí vocês... Ok. Vamos falando... Tudo mais. Eu vou tentar colocar aqui, mas vamos falar então do medo diante da morte, né? Que parece algo bem, bem importante para eles, né? E ele chega a dizer assim, uma frase que eu achei muito bonita: o ócio sem estudo é morte. Então ele começa por aí, né? Queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre essa carta. O medo da morte, né? Em primeiro lugar. O medo da morte não é o medo normal que a gente tem da morte, mas o medo patológico, o medo transformado em paixão, né? Então, entre as paixões ruins, nós temos o prazer, o sofrimento, o medo e o desejo, o epitimia, né? O apetitos. Mas são ruins na medida que são patológicos. Quer dizer, são ruins na medida que acarretam sofrimento. E também na medida que são advindos da ignorância. Entendeu? Então, nesse sentido, eles querem curar o medo da morte de modo que você possa viver sem estar dominado por isso. Né? Uma espécie, como hoje a gente tende a síndrome do pânico, né? Você não pode... O medo da morte, quando patológico, te impede de fazer qualquer coisa. Certo? E a questão do ócio é a seguinte: ócio, em latim, é tradução para escolé, o termo grego escolé, que significa literalmente tempo livre. Daí que vem escola, certo? Então, eles valorizavam muito esse tempo livre, especialmente as classes senatoriais, né, que tinham mais tempo livre, né? Como disse o Diógenes, o cão, né? O amor é para os que têm tempo livre, né? Então, ele recomenda fortemente que você, no tempo livre, você se desenvolva através do estudo, certo? Não use o seu tempo livre para coisas autodestrutivas ou simplesmente para prazeres e para dissipação, né? Então, ele recomenda que a pessoa use o tempo livre para se educar. Certo? É uma ótima recomendação. E, com certeza, é algo que devemos fazer, na verdade.
Eu acho que as empresas de publicidade não pensam assim, né? Com certeza não. O Netflix é o oposto disso. Bom, temos muita coisa aí. Claro que a gente não vai conseguir abordar todas as cartas que você falou, mas tem algumas que são muito, muito interessantes. Tem aquela do vinho, que é um pouco divertida, assim. Fale um pouquinho do vinho, porque o vinho era condenado antes, é isso? Não, então, isso é mais uma coisa para ver como os estoicos eram. Eles não são monges, em nenhum sentido da palavra, né? Então, eles toleram o prazer, eles recomendam, inclusive, o prazer, desde que o prazer não seja, você não seja escravo dele. Desde que você tenha o prazer, mas se mantenha senhor de si mesmo, certo? Então, aqui ele está seguindo Platão, que no último livro da República, ele recomenda, veja só que coisa totalmente heterodoxa, né? Que o professor vá com os seus alunos, adolescentes, 14, 16 anos, vá beber com eles. Beber vinho. Mas que ele não pode deixar que eles se embebedem, que eles têm que ficar no limite da embriaguez. Porque nesse momento, a alma deixa de pesar e eles podem se elevar para o mundo das ideias. Então, o sentido de beber para eles é esse, né? Você é capaz de se despregar um pouco das preocupações do dia a dia, né? Justamente para você estar mais atento para o momento presente, certo? E ele fala também, né, que muitas pessoas, embora tenham problemas de bebida, são pessoas de valor. Não, mais uma vez a questão do cancelamento. Você fala, essa pessoa tem um defeito, então joga ela fora, né? Não, ele fala, não, tem pessoas que eram, inclusive, alcoólatras, não usa um termo que não havia, né? Mas ele fala sobre um oficial romano que bebia loucamente, mas ele, apesar de beber loucamente e acordar tarde de tanta bebida, ele era o cara mais confiável naquele momento em Roma. Quer dizer, você não pode medir o caráter da pessoa por certos problemas que ela tenha, né? Quer dizer, é uma visão muito compassiva, né? Uma visão muito compreensiva da imperfeição humana, que a gente deixou de ter, né? Hoje em dia, ou você é o homem perfeito, ou você vai para o lixo, não é verdade? Você não pode... E é interessante, né, Aldo, que essa questão, porque ele, inclusive, fala dos segredos, né? Que Augusto confiou segredos a essa pessoa. É interessante isso, né? Quer dizer, ele está mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, ele pode ter um problema com a bebida, mas isso não tem a ver com o caráter dele. Certo? E o Sêneca está certo, porque a questão exatamente da bebida, hoje a gente sabe que é um problema físico, né? Não é um problema moral. Os alcoólicos anônimos estão aí para provar isso. Né? Você pode controlar, sim, mas é culpa do indivíduo? Moral? Não, de forma nenhuma. Né? E isso, eles tenderiam a estender isso aos demais problemas, com drogas e tudo mais. Os estoicos são muito compreensivos com as falhas humanas. Eles chegam no máximo, Epiteto, né? Epiteto está falando de Medeia, que assassinou os próprios filhos para atingir o ex-marido, né? Ele fala assim, mas como é que você vai falar mal de Medeia, né? Quem é você? Não é você está no corpo de Medeia? Você sabe por que ela fez isso? Deixou de fazer? Você sabe qual foi a opinião de Medeia? Você estava lá tentando mudar a opinião da Medeia? Sabe? Então, tenha respeito pela pessoa. Você condena o ato, mas você não condena a pessoa, certo? São duas coisas diferentes. Eles tinham um respeito pela pessoa que nós perdemos completamente. A gente confunde o ato com a pessoa. Certo? E eles miram a opinião. A ideia é ruim, não a pessoa. Sabe por que são as pessoas? É carne e sangue e ossos e tudo mais, né? Você vai condenar isso por quê? Né? Eles condenam as ideias ruins. As ideias que são contra a humanidade, as ideias racistas. Eles são os primeiros, porque eu saiba, são os primeiros a afirmar a fraternidade humana, que todos os homens são irmãos, todos os humanos são irmãos entre si, né? E que há apenas uma humanidade. Eles são, pelo menos no Ocidente, né? Eu acho que os budistas vão fazer algo semelhante, né? Então, eles compreendem, eles são muito compreensivos com as falhas humanas. Tanto que eles falam isso frequentemente, né? Que é uma coisa que você ouve... Eu fumei durante uma década, eu fumei. E era difícil parar de fumar. E eu parei de fumar depois que comecei a ler os estoicos. Porque colocam em você uma pressão moral que não é o caso. Você não fuma porque você é mau. Você fuma porque você está viciado. E os estoicos dizem assim, o Epiteto repete isso muitas vezes, o Sêneca também. Ele fala assim, você está num vício, não, você se esforça para parar. No dia seguinte, 2 dias, 3 dias, você falhou. Não tem problema, vamos começar de novo. Vamos começar até conseguir.
certo? Isso porque dentro do ser tem uma razão divina, né? Então ele pode aprender, digamos assim. Exatamente. Obrigado. Perfeito. Né? Exatamente. Ele é você. O outro que você está xingando é você mesmo, em certa medida. Não é um outro estranho, né? Um monstro, né? É uma pessoa que ou tem problemas físicos, ou problemas de saúde, ou tem problemas de opiniões que você deve tentar persuadi-lo a modificar. Né? Muito legal, obrigado. Temos aqui uma pergunta do Breno. Ó. Como a liberdade se encaixa no determinismo estoico? Como Sêneca trabalha isso? O Sêneca vai numa mesma tocada do Epiteto nessa medida. Né? Quer dizer, na medida em que nós somos fragmentos da divindade, nós também determinamos o destino. Certo? O Sêneca vai até mais longe, ele vai dizer que Deus não determina as coisas do plano humano, mas de fato, não há como. Né? Qual a questão do determinismo estoico? Que Deus, o Logos divino, estabeleceu as redes de causalidade que criaram todas as coisas, certo? Mas esse Deus, ele não está criando um universo fora dele mesmo. O universo é ele mesmo, é uma parte dele mesmo. É aquela parte muito bonita que aparece em Jorge Laércio, que o Logos, o fogo, o artífice, tira de si a matéria e depois mergulha nessa matéria novamente como semente para vivificá-la. Certo? Então, é ele se desdobrando para produzir o universo. Então, ele se desdobrou e fez o universo. Só que ele não é perfeito. Ele não pode determinar tudo até o fim. Ele não pode perceber de antemão as interações entre as redes causais. Daí que vem, por exemplo, os tumores, as doenças. Isso aí não é o plano de Deus. Né? Logo, o fogo artífice não planejou isso. Né? Senão não poderia ser bom. Né? E, como nós somos também fragmentos da divindade, nós determinamos o destino. Em que medida? Na medida que nos cabe. Nós não determinamos o passeio dos astros, do movimento dos astros, nem o movimento da Terra, mas nós determinamos o que acontece sobre a superfície da Terra, em certa medida, e como nós nos relacionamos com os outros humanos e com os outros animais. Isso é com a gente. Isso é a gente que está determinando. A gente que diz assim, ó, vamos destruir toda a Amazônia e tacar fogo em tudo. É isso? Somos nós, não é Deus, não. Não é Deus que está querendo isso, não. Deus não determinou nada disso. Isso aí cabe ao humano, fazer ou não. Cabe ao humano fazer as coisas boas, né, que são boas para o meio ambiente, para a humanidade, fazer as coisas ruins. E isso temos visto. Né? O século XX foi cheio disso. Né? As guerras terríveis. Foi Logos, né? Se perguntasse para o estoico, não. Foram vocês mesmos que fizeram isso. Né? Isso lembra muito Santo Agostinho, né? É interessante porque, enfim, tem um pouco isso. Santo Agostinho vai lutar contra os maniqueus e dizer que não existem dois princípios, né? O bem e o mal, mas existem... a natureza é boa, Deus é bom. Queria que você fizesse uma relação aí como essa apropriação do cristianismo, como você vê isso? Qual vai ser a diferença do Agostinho? O Agostinho, eu por acaso, eu li muita coisa do Agostinho, porque eu lecionei um ano de filosofia medieval na UERJ, isso no princípio do século, nessa altura, 2001, alguma coisa assim. E 2001, 2002, foi 2003, alguma coisa assim. E ele tem uma série de tratados contra Pelágio. O que dizia Pelágio? Que o pecado do homem são as falsas opiniões. Que, na medida que o humano se livra das falsas opiniões, ele se purifica e pode alcançar a felicidade. O Pelágio é muito socrático nesse sentido, porque essa é fundamentalmente a tese socrática. O que vai dizer Agostinho? Não. Depois do pecado original, o homem corrompeu sua natureza. E ao corromper sua natureza, ele não pode mais se salvar. Porque aí no cristianismo, o objetivo não é ser feliz, o objetivo é a salvação. E para se salvar, o humano precisa da graça divina. Certo? Então é um esquema completamente diferente. Nesse sentido, né? Completamente diferente. Que depois vai voltar com o Calvino, né? Bom, vamos ter que voltar para as cartas, porque temos 3 aqui para nós comentar. Resistindo com espírito equânime às vicissitudes, que é a 98, e o perigo que vem do homem, o cultivo prudente da filosofia. O perigo que vem do homem é muito forte, né?
que ele fala que algumas vezes um animal feroz vai se aproximar de ti. Outras vezes, um humano pior que todas as feras, né? Então, os estoicos têm essa compreensão de que quando o humano ele dá sentimento, ele acredita em coisas tenebrosas, em coisas desumanas, ele se torna a pior coisa que há sobre a face da Terra. Certo? Não porque ele seja mal em si mesmo, né? Mas porque ele se tornou mal por causa das coisas nas quais ele acredita. Como os nazistas, né? Eram pessoas como nós. A diferença é que eles acreditaram em coisas terríveis. Né? E, com base nessas crenças, eles fizeram coisas igualmente terríveis. Então, isso torna o homem a coisa mais perigosa que pode haver na face da Terra. Justamente porque, de acordo com as crenças dele, ele pode se tornar muito daninho, né? Muito perigoso. Certo? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por um lado, a gente tem uma tendência de estabelecer laços afetivos, mas, por outro, a gente tem que ter um cuidado, porque o Feira Goulart tem um poema que ele diz, né, o mundo é cheio de armadilhas, é preciso quebrá-las, né? E as armadilhas mais perigosas para os humanos são outros humanos. Certo? A gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? A persuasão da sexualidade, da beleza, a persuasão da suposta amizade, da suposta confiabilidade, né? Então, eis algo perigoso, eis algo difícil. E o Sêneca está desenvolvendo um tema que já aparece lá em Xenofonte, né? E aí alguém pergunta para Sócrates, Sócrates, como que eu sei que um cara é um bom amigo, né? Aí ele vai dando um monte de informações, tipo, se esse cara não tem muitos inimigos, ele pode ser um bom amigo, porque um cara que tem muitos inimigos não vai ser um bom amigo, porque vai trazer para você um monte de inimigos, né, de graça, certo? E uma série de dados. E no final ele diz assim, e se o cara passar por todos esses passos, né? E aí, você não pensa que ele é teu amigo, não. Agora você vai lá e joga o oráculo para ver se... Quer dizer, no final, cara, é aposta, tá entendendo? No final, só os deuses vão te dizer se eles resolverem falar contigo, né? Aliás, para os estoicos, os deuses falam o tempo todo com os humanos, né? Não com a linguagem humana, mas mandam sinais para nós o tempo todo, né? Para nos guiar. Nos cabe, justamente, seguir, entender, decifrar esses sinais, esses signos divinos. Achei aqui o site, vamos ver se eu consigo compartilhar ele. Vamos ver se é esse aqui. É esse, Aldo. Tá ali seu nome, ó, pelo menos. De Estoica. Esse aí é o do Donato Ferrara. Aproveita e apresenta o meu também. Sim. Que é o... É o aldodinucci.blogspot.com. Coloquei. Que é o estoicismo artesanal. É verdade. E a nossa proposta é... Oi. Você está tendo um canal no YouTube, né, também? Isso, não, é o canal do GT Epiteto. É um canal de palestras e tudo mais, né? É GT Epiteto, joga lá que aparece. Tem muita palestra legal lá. É esse aí? Isso aí é. Isso aí no estoicismo artesanal tem vários textos aí o Brenner Brunetto publicou hoje, tem traduções, tem tudo aí. Qual foi a proposta? Que tem um renascimento do estoicismo que eu não gosto muito, que é um renascimento, uma retomada do estoicismo na base da autoajuda, né? Vira um estoicismo como fosse uma autoajuda, como fosse uma coisa individualista, quando é o contrário, né? É uma filosofia que te dá uma visão de mundo, uma visão cósmica do mundo, né? Te faz ver as coisas em conjunto, faz com que você se reintegre novamente à natureza, né? Te faz você se ver a si mesmo como uma parte da natureza, e com a natureza, e também dentro da beleza que tem na natureza. Certo? Então, a nossa proposta é resgatar esse sentido científico, estético e espiritual do estoicismo original. Então, porque realmente ele mistura as três coisas, né? Física, alguma coisa assim, ética e mais um outro. Eu vi que são três aspectos no mínimo, lógica, né? Lógica. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre as distrações, essa palavra aparece muito, né? As distrações são justamente aquelas coisas que contam contra a atenção. Certo?
Então, o estoico é um indivíduo que ele se treina para estar sempre muito atento com o que está acontecendo ao seu redor, né? E com o que está acontecendo consigo mesmo, certo? Então, nesse sentido, eles tendem a condenar essas distrações como algo superficial, certo? E isso está com base num texto, numa visão antiga, né? De que o filósofo, aquele que vê enquanto os homens vão num festival, numa Olimpíada, né, ver os jogos, o filósofo vai ver os homens vendo os jogos, certo? Então, é um filósofo como um espectador dos humanos, certo? Exatamente. Para que ele possa ter uma compreensão do que está acontecendo, é preciso que ele preste atenção no que está acontecendo, certo? E mais veja e ouça do que fale, sobretudo. É interessante porque lembra um pouco até a Virginia Woolf, né, que não gostava de ser incomodada, né, que queria ficar concentrada, né, nas suas leituras, nos seus estudos. A última carta, Espera por Tudo, Omnia Expecta, carta 107. Essa é talvez a carta mais bonita de todas, né? Estava conversando outro dia com o João Leite, né? Ele disse talvez que esse seja o mais eloquente texto romano, texto estoico, justamente porque é preciso que você esteja preparado para tudo, né? E a filosofia estoica, na medida em que quer ver o homem integrado na realidade, né? Ele tem que preparar o humano para estar integrado em qualquer circunstância da realidade. Tem que ser capaz de lidar bem com qualquer situação. E, para isso, é preciso duas coisas. Primeiro, aceitar o que está acontecendo, para depois, a partir da aceitação, trabalhar sobre o que está acontecendo. Como assim? Por exemplo, alguém diz assim para você, não, aquele cara que se diz seu amigo, na verdade, ele está te traindo, ele está... Né? Imagine que isso está acontecendo realmente. Se você disser, é mentira, não quero saber. Aí como que você vai se proteger? Você não vai se proteger. Porque você está evitando encarar a realidade, encarar os fatos. E encarar os fatos não é uma coisa fácil, porque encarar os fatos, muitas vezes, implica você ter que abandonar suas crenças, abandonar suas crenças nos outros, né? Abandonar mesmo o seu sentimento pelos outros. Quando você vê que a pessoa que se diz sua amiga, na verdade, não é. Então, isso não é fácil, aceitar a realidade. Mas, uma vez que você aceita a realidade, aí você pode trabalhar para modificá-la, né? No caso, se você... alguém diz que alguém não é seu amigo verdadeiramente, você vai lá, checa e vê que não é mesmo, aí você toma as devidas providências, certo? Então, você tem que ser capaz de encarar os fatos para poder, a partir disso, reagir diante deles. Não é para parar e aceitar as coisas como são, no sentido de tá bom, é assim mesmo. Não, tem que aceitar como são para, a partir daí, você poder modificá-las. Tem alguma coisa que me lembra muito a questão do desapego, realmente, né, do budismo. Bom, mas o que eu quero te colocar, assim, nós estamos numa sociedade onde as pessoas são obcecadas por tudo, né? Por títulos, por produção intelectual, seja obsessões intelectuais, obsessões econômicas, de corpo e tal, e ao mesmo tempo uma sociedade que gera muita frustração, né? Inclusive pandemias aí fora de controle. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão disso, se você vê essa questão da frustração, o desapego relacionado, se teria, digamos assim, uma relação com o que a gente vive hoje. Não, com certeza, né? Com certeza. Os romanos viviam dentro de um sistema de crenças muito tenso, né? Que era muito exigente, né? E como hoje, quando eles avançavam e conquistavam essas coisas, não encontravam felicidade, não encontravam satisfação genuína, a não ser aquela muito breve, né? Que logo se extingue, né? Que logo se acaba. Então, o nosso mundo humano é feito disso, né? Feito dessas iscas, das armadilhas, né? Então, estamos sempre sendo atraídos pelas armadilhas, enquanto isso, a nossa vida se esvai e a gente está fazendo, na verdade, trabalhando para os outros, né? Então, a filosofia é boa por isso, né? Que faz você parar e reavaliar essas coisas, né? Parar e pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Será que isso é bom realmente para mim?
Isso é bom para mim, ou eles estão dizendo que é bom para mim porque é bom para eles que eu creia que seja bom para mim, certo? Então, o mundo está cheio disso. Então, as pessoas acreditam que é bom para elas ter as roupas caríssimas, aí gastam todo o seu dinheiro nisso, ou então carros caríssimos, ou apartamentos de luxo, com um condomínio caríssimo, e, enfim, mergulham no consumo em geral como se fosse uma fonte de felicidade, mas que obviamente não é, né? Certo? E logo encontram o contrário. E nesse movimento eles estão simplesmente satisfazendo outras vontades que não as deles. Esse é o ponto. Aldo, vamos voltar um pouquinho, então, para essa influência, né? Uma influência enorme, como a gente viu. Queria que você falasse um pouquinho de Shakespeare e do Renascimento. Então, um fato que pouco conhecido é que o Shakespeare ele leu fundamentalmente as tragédias de Sêneca. Não havia praticamente nada, nenhuma tragédia grega disponível para Shakespeare ler. E naquele momento, Sêneca tinha muita coisa de Sêneca circulando, né? Então, daí que tem aqueles fantásticos que aparecem em Sêneca, e aparecem em Shakespeare também, né, famosos. Né? E a própria Renascença, né, ela, na verdade, ela é um produto da destruição de Constantinopla, né, do Império Bizantino. E nesse movimento, uma série de intelectuais, quando o Império Turco-Otomano destruiu Bizâncio e finalmente destruiu Constantinopla, os intelectuais bizantinos migraram para a Itália, né, e levaram consigo todos os códigos, toda aquela riqueza cultural, tudo que eles puderam, eles levaram para a Itália. Né? E isso é um dos motores, com certeza, do Renascimento, não só da Itália, como da Europa toda. Né? Então, e mesmo nesse ponto é que veio o Epiteto voltou para o Ocidente, ele tinha sido totalmente esquecido, né? Através de um cardeal bizantino chamado Bessarion, que chegou na Itália e encomendou uma tradução do Manual de Epiteto em latim para um padre chamado Niccolò Perotto, isso em 1490, alguma coisa assim. E tem a questão também do neoplatonismo, né? Porque aí me parece que esse logos e tal que permeia o universo vai aparecer no neoplatonismo, que é como se fosse uma outra vertente aí subterrânea. Então, isso eu estava conversando falei brevemente, teve uma mesa outro dia, falei brevemente sobre isso, uma mesa num evento, com o Marcos Reis, né, que tem uma similaridade realmente, né? E não é à toa que os neoplatônicos estudavam tanto estoicos. Por exemplo, tem um texto, um tratado gigante sobre o Manual de Epiteto, que foi escrito por Simplício, que era um neoplatônico. Então, havia na antiguidade, é que hoje a gente vive o tempo das dicotomias, não, ou você é isso ou você é aquilo, né? Mas na antiguidade eles não viam as coisas exatamente assim, não. Havia muita comunicação, muita apropriação mútua, muito ecletismo, né? Então, você podia ser um neoplatônico e, ao mesmo tempo, você adorar Epiteto e fazer tratados sobre Epiteto, e depois estudar geometria platônica e lógica aristotélica, e era uma coisa assim, era uma coisa muito... Havia muito... Inclusive os sofistas, né? Que hoje em dia a gente acha que os sofistas eram malignos, né? Personagens do mal. Não era assim. Tanto que... Porque Platão escreveu tantos tratados, tantos diálogos sobre os sofistas, né? Justamente porque ele admirava os sofistas. Imagina que você tem uma pessoa que você despreza, você vai escrever um livro sobre ela e colocar o nome dela na capa. Imagina, você faria isso, né? Só se você fosse uma pessoa muito, né, querendo sofrer, né? Eu vou escrever um livro sobre a pessoa que eu detesto, colocar o nome na capa, né? Então, o Platão, ele tinha suas ideias próprias, né? Não eram as ideias dos sofistas, em muitos casos, mas ele estimava os sofistas. E, ao longo do Império, né? Ao longo do Império Romano, houve um movimento chamado Segunda Sofística, e esses novos sofistas, eles dialogavam muito com os filósofos e eles se conjugavam para educar a elite romana. Você pega, por exemplo, Marcos Aurélio, ele tinha vários professores que eram sofistas, e também professores que eram filósofos.
um professor que era peripatético, outro que era platônico, outro que era estoico. Tinha qual é o nome daquele que até hoje tem o teatro que ele fez em Atenas, o Herodes Ático. Até hoje está o teatro do Herodes Ático lá em Atenas, funcionando, inclusive, né? Fica aos pés do Párteno, né? Uma coisa maravilhosa. E o Aulo Gélio, que escreveu uma obra fantástica, que eu recomendo que vocês leiam, chamada Noites Áticas, já tem uma tradução disso em português. Ele fala que ele foi aluno do Herodes Ático em Atenas, e o Herodes Ático falava sobre filosofia, ele conhecia, todo mundo conhecia tudo, sabe? Eram pessoas esclarecidas, eram eruditos, eram pessoas ilustradas, né? Não eram dogmáticos, ou pessoas não se demonizavam mutuamente, tá entendendo? Eram capazes de ver o que é de bom e o que é de mal para eles, nos outros, tá entendendo? Então, eles tinham uma visão mais temperada, né? Mais equilibrada, mais compreensiva da realidade e dos humanos. Depois o São Tomás vai falar de um Deus oculto, né, que vai dar no Deus dos deístas. Você acha que daí tem uma distância, se afasta um pouco desse logos? Nessa seara, no São Tomás já é um outro... Só eu que posso ser palpiteiro nessas lives, não dá. Bom, queria te agradecer muitíssimo, é sempre um prazer, você teve assim, uma simpatia imensa sempre, uma enorme simplicidade, além desse conhecimento todo, então é um prazer, e queria agradecer muito ao nosso público aqui, que ficou, olha, super fiel aqui, prestando atenção, muito obrigado, e queria que você desse, assim, suas palavras finais nessa live, né, e o que você acha, assim, que o estoicismo trouxe, vamos dizer assim, de mais importante para a nossa reflexão hoje? Eu diria o seguinte, né? Que o Epiteto, uma determinada diatriba, ele fala que o estoicismo não garante nenhuma coisa externa. Não vai te dar riqueza, não vai te dar cargo político, não vai fazer você bem-sucedido, nada disso. O estoicismo trabalha apenas as coisas internas. Quer dizer, o estoicismo trabalha a sua visão de mundo. Ele vai te dar, se você se aprofundar, se você estudar, até ficar da cor dos mortos, né? Como Zenão significa, até você, né? Absorver aquilo realmente, né? Ele vai te dar uma visão do mundo que eu chamo de cósmica, né? Você vai se ver como parte do cosmos e que você está num mundo que, por um lado, ele é muito doloroso, cheio de sofrimento, mas, por outro lado, ele é muito bonito também. É cheio de maravilhas, né? Então, é essa mensagem que eu queria passar para as pessoas, né? Sobre o estoicismo. Que legal, Aldo. Muito obrigado. E, bom, um dia a gente vai chegar assim nesse equilíbrio que você tem. Queria dizer ao pessoal que nós temos 53 encontros, nós fizemos 53 encontros nos últimos, desde julho. Então hoje a gente está comemorando aí esse número, que eu acho bem legal, né, Aldo? Assim, com várias pessoas diferentes, jovens, pessoas de várias áreas, professores universitários e tal, e falamos de África, falamos de Índia, falamos de, sabe, um pouco de tudo, Inglaterra, França, Brasil, falamos de justiça, então foi uma experiência muito legal, e agradeço mais uma vez ao Aldo por estar aqui e também pelos contatos. E então, pessoal, deem uma olhada aqui nos links que temos, né, da Amazon, se quiserem comprar alguma coisa. Tem, assim, acho que quase 150 vídeos já no canal. Se quiserem, apoiem, né, como a gente estava colocando aqui. Aldo, um prazer imenso te receber, viu? E agradeço muitíssimo a simpatia de sempre. Pessoal, até a próxima, então. Até quinta-feira. Só para lembrar aqui, ó, dia 27, nós vamos ter sobre Dorian Gray. É o Diário de Dorian Gray. O retrato, né, de Dorian Gray. E depois a gente vai falar sobre Candomblé. Aldo, então, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Obrigado, Afonso. O pessoal tá elogiando aqui. A live foi muito boa. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado.